a parcela da população que quer proibir o aborto em qualquer circunstância caiu no período de quase 4 anos, segundo o Datafolha. De dezembro de 2018 até hoje, o índice dos que concordam com a total restrição do aborto no país recuou de 41% para 32%. Atualmente no Brasil, o aborto é permitido somente em casos de estupro, risco para a mãe e também o caso de anencefalia do feto, né? E nas demais situações, a prática é considerada crime, inclusive com prisão da gestante. De acordo com o levantamento, 4 em cada 10 brasileiros consideram que a lei deve permanecer como está. E esse número representa um crescimento de 5 pontos percentuais em relação a 2018. O que está acontecendo com a nossa sociedade brasileira, Marilis? Olha, eu vejo de uma forma bem positiva essa queda, né, de pessoas que desaprovam o aborto em qualquer situação, mas ainda é um número muito alto, né, Fabíola? Se você pensar que 31% das pessoas ainda acham que a mulher merece ir para a prisão, ser presa, porque, enfim, decidiu por um aborto, acho que mostra muito que a gente ainda tem um longo caminho para avançar. Por outro lado, eu acho que o fato da gente estar falando sobre esse assunto, e eu e você já falamos algumas vezes sobre isso, mostra que a discussão é importante, que as pessoas precisam entender que ninguém está comemorando o aborto, que o aborto não vai ser usado como método de saúde pública, de prevenção de gravidez, que isso precisa ser olhado com carinho. A gente sabe quem são as mulheres que mais são vítimas do aborto, são as mulheres pobres, são as mulheres negras, são as mulheres, enfim, que não têm acesso ao que a maioria das mulheres que têm uma condição financeira melhor tem, que é ou fazer um aborto clandestino num lugar que tem uma condição, enfim, boa de se fazer isso, ou até procurando, indo para outros países. Aqui na América Latina a gente tem alguns onde o aborto enfim, legalizado. O que tem outros 2 pontos que me chamam a atenção, que eu acho bem interessante de olhar, é que, assim, você vê que entre os mais jovens, esse entendimento de que o aborto deve ser legalizado já é maior. São pessoas, as novas gerações estão chegando à maturidade com um entendimento diferente, que é uma questão de saúde pública que a gente precisa discutir. A outra coisa, que até uma pesquisadora chama atenção, é que tem 9% de mulheres ali que são completamente contra o aborto em qualquer situação. Então, não é uma questão de gênero. A mulher, a gente tem uma parcela muito grande de conservadores na nossa sociedade, e tem muitas mulheres que entendem que isso também ainda deve ser criminalizado. Mas eu fiquei feliz com o resultado dessa pesquisa. Eu acho que é um caminho longo ainda, mas a gente precisa conversar, conscientizar, tratar desse assunto cada vez mais para a gente ir... O mundo só anda para frente. E eu acho que, ao contrário do que muita gente acha, que isso é um assassinato de bebês, a gente precisa conversar, colocar esse assunto no meio da sala, colocar lá como se fosse um elefante incomodando todo mundo, porque a gente precisa encarar esse assunto de frente. Você sabe, Marilis, eu acabei de entrevistar a pré-candidata do Solidariedade ao governo de Pernambuco, deputada federal Marília Reis, ela que era do PT e tudo mais. E a gente fez aquele pinga-fogo e ela disse que ela é contra a legalização do aborto. E aí chamou muita atenção porque algumas pessoas que estavam acompanhando falaram, nossa, mas ela mudou o discurso dela, né? É muito curioso porque a gente faz essa pergunta para todos os pré-candidatos e eles têm muito receio de falar que são contra ou a favor, justamente pela forma como a sociedade brasileira pensa. E é triste isso, né? De a gente não conseguir trazer esse debate de uma maneira mais específica e que faça com que todo mundo possa abrir a cabeça, todo mundo falar, se você é a favor da legalização do aborto, parece que você é a favor de matar criancinhas, quando que na verdade não é sobre isso o debate, né? E os políticos têm medo de se posicionar, como o caso dela, que sempre defendeu as causas da mulher, inclusive no Congresso, a história da pobreza menstrual, ela é Exatamente. uma das autoras, então quer dizer, ela falou que é contra. Aqui no Mas o discurso da bancada evangélica e de todos esses parlamentares que chegaram aí a reboque do bolsonarismo
é esse, que o aborto é assassinar criancinhas, sabe? Não se discute exatamente o que é, o impacto que isso pode ter, o impacto a longo prazo, que é de diminuir, na verdade, a procura disso, porque você começa a tratar das questões da saúde pública, a questão da reprodutividade da mulher, os mecanismos que a mulher usa para evitar uma gravidez. O assunto não é tratado de forma adulta. E a gente sabe que o político tem medo porque sabe que perde voto. Isso, infelizmente, ainda é um fator decisivo na escolha de um candidato na hora do voto, Fabiola. Então, assim, os políticos sabem disso. Agora, é um assunto que a gente precisa continuar discutindo depois das eleições, que é quando o Congresso que está eleito está lá e é onde esse assunto tem que ser discutido, porque não é o presidente eleito que vai mudar essa questão, não são, enfim, os prefeitos, não são os governadores, mas o Congresso. E esse assunto precisa estar na pauta diária para que a gente tenha avanços lá na frente. Eu entendo que os políticos fujam disso, mas o fato é que eles, vez ou outra, vão ter que encarar esse assunto de frente.